Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam gostando. Se é a sua primeira vez, inscreva-se no canal para você continuar recebendo os vídeos. Um capítulo da Bíblia por dia, nós estamos aqui aprendendo, estudando, analisando e vendo que o Senhor nos informa, que o Senhor nos traz de bênção em cada um desses capítulos. Cada um é um alerta. Cada um desses capítulos é um aviso para que você fique atento, para que você se prepare, para que você se humilhe, para que você entenda quem é verdadeiramente o grande Deus de Israel, representado hoje na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Aqui nós vamos ver mais um último recado do Senhor, falando com Moisés que avisasse o povo do que estava para acontecer, a praga mais terrível, o momento mais doloroso pelo qual os egípcios passariam, porque o faraó e os seus servos insistiam em não deixar o povo de Israel ir. Eles queriam mantê-los como prisioneiros, queriam mantê-los como escravos para fabricar tijolos para eles, para trabalhar para eles, construir cidades para eles. E não deixava o povo ir. Exatamente como o diabo quer fazer conosco, né? Ele quer nos manter prisioneiros do pecado, prisioneiros da imundície, prisioneiros de todo tipo de trevas que ele tem, e ele não permite que nós vejamos a luz. E o Senhor fica avisando, olha, vai ter treva na sua vida, se você não entender, se você não aceitar Jesus, se você não se render ao Senhor, vai haver trevas na sua vida, como nós vimos que aconteceu no capítulo anterior. Mas agora uma coisa muito maior, muito mais séria estava para acontecer com aquele povo que se recusava. Não o povo exatamente, mas o faraó e os servos do faraó. O faraó é a figura de Satanás impedindo o povo de Deus de prosseguir. Antes de você continuar, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, de deixar um comentário, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O canal tem crescido com a graça do Senhor Jesus. Muitas vidas têm sido abençoadas, estão se interessando em ouvir a palavra de Deus. E isso é muito importante, conhecer e prosseguir conhecendo essa palavra. Capítulo 11 diz assim: o Senhor disse a Moisés, vou trazer ainda mais uma praga sobre o faraó. Será a última, e sobre o Egito. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar vocês irem daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Ele não só vai deixar vocês irem, como ele vai expulsar vocês. Vão embora, pelo amor de Deus, para que essas pragas cessem na nossa vida, na nossa terra do Egito aqui. Fala agora aos ouvidos do povo. Veja bem, dessa vez ele não pediu para falar na presença do faraó. Fala para o povo, e que todo homem que está morando aí peça para o seu vizinho, e toda mulher peça para a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Como que o Senhor falou lá no começo para Abraão que eles sairiam da terra, que eles fossem prisioneiros, cheios de ouro e prata, despojando o Egito. Eles vão despojar o Egito, mas não saqueando, não ameaçando, não ferindo, não numa guerra. Eles só pediram, fala para eles pedirem, e eles deram tudo que eles tinham, ouro, prata, roupas, vestimentas, deram tudo, fala, vai embora, vai servir seu Deus, fica longe de nós. E o Senhor deu favor àquele povo, à vista dos egípcios. Além disso, o Moisés era muito grande na terra do Egito, o povo já comentava muito sobre o Moisés, os egípcios já conheciam o poder do Deus de Moisés. À vista dos servos do faraó e à vista do povo todo, ele era considerado grande, ele era considerado um homem poderoso, porque o Senhor dava poder a ele. E Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei no meio dos egípcios. E todo primogênito, presta atenção, todo primogênito na terra do Egito morrerá. Aqui foi um aviso. Todos os primogênitos do Egito morrerão. Desde o primogênito do faraó, que está sentado lá sobre o trono do faraó, até o primogênito da terra, da serva que está atrás do moinho. A serva que está atrás do moinho é aquela que ficava virando. Sempre tinha umas pessoas que ficavam virando o moinho para espremer as azeitonas, para fazer o azeite. Então elas ficavam virando aquele moinho. Ela falou, do filho da serva até o filho do faraó, todos os primogênitos morrerão.
e os primogênitos dos animais também. E haverá um grande clamor sobre toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Nunca se ouviu falar de uma tragédia tão grande, de você acordar de manhã, aquelas mães gritando que o primogênito delas estava morto. Você imagina que coisa terrível que foi? Mas contra os filhos de Israel, nenhum cãozinho moverá sua língua contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Até hoje o Senhor faz diferença entre os que o servem e os que não o servem. Aqueles que receberam Jesus como seu suficiente e único Salvador são aqueles que são salvos, que estão na presença do Senhor, guardados pelo seu testemunho, guardados pela sua palavra, guardados no seu reino, guardados de todo mal. Nesse o diabo não toca. Mas os do Egito, ele falou, esses aí não vão escapar. E assim ele diz, e todos, deixa eu ver se está ligado aqui meu som, e todos esses teus servos descerão a mim, se curvarão diante de mim, dizendo, sai daqui, você, seu povo, sai tudo. E depois disso eu sairei. Vocês vão me pedir para sair, vocês vão implorar para que nós saiamos daqui. E ele saiu da presença do faraó com grande ira. Olha, a primeira vez que a gente vê o Moisés demonstrando sentimento, porque ele sempre parecia muito impassivo, muito calmo, porque Moisés era considerado uma pessoa muito calma, ele é citado na Bíblia como uma pessoa calma, mas aqui ele já tinha perdido a paciência, porque ele já avisou, reavisou, cansou de avisar, mandou praga, uma atrás da outra, tirava a praga, ele endurecia o coração, tirava aquela praga, endurecia o coração. Ele já estava cansado daquilo. Diz que ele saiu da presença do faraó já bravo, nervoso, irritado, com ira. E o Senhor disse a Moisés, Faraó não vos ouvirá. Não adianta, ele não vai ouvir, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. É para isso que ele não vai ouvir, para que todos saibam que eu sou o Senhor, que eu posso fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu controlo a natureza, eu controlo a vida, controlo a morte, controlo as pragas, eu controlo tudo está debaixo do meu controle. E para que eles saibam disso, o Senhor ia permitir que mais uma vez o coração do faraó se endurecesse contra ele. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó. O Senhor endureceu o coração do faraó para que não deixassem os filhos de Israel sair da sua terra. E assim termina o capítulo 11 com mais esse aviso, com Moisés já cansado, com Moisés já irritado, nervoso, bravo, porque realmente o faraó não se dobrava ao Deus de Israel, como muita gente faz até hoje. Não se dobram. Já ouviram falar, já viram todos os milagres que o Senhor fez, que o Senhor continua fazendo, as maravilhas que ele continua operando, mas eles insistem em dizer não ao Senhor. Que você, com certeza que está aqui me ouvindo, não é uma dessas pessoas. Você se inclui no povo de Israel, naquele que não passa por essas pragas, que tem lutas, que tem problemas, que tem aflições, como o Senhor disse que nós teríamos, mas que está ali, firme na rocha, porque o Senhor pode nos guardar de todo mal e pode nos livrar de toda praga que possa vir contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos. O Senhor é poderoso, é justo e é fiel. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que esse capítulo 11 faça você entender que o Senhor deu muitos avisos, que o Senhor fez muitos sinais para que aquele povo se rendesse a ele. Mas quando a pessoa é cabeça dura, coração duro, aí não tem jeito, né? O Senhor vai ter que permitir que pragas maiores cheguem na vida da pessoa, para ver se pelo menos na hora da morte, quem sabe, ela confessa Jesus e ainda tem uma chance de salvação. Nós vamos amanhã ver o capítulo 12, que vai ser a Páscoa, a primeira Páscoa a ser celebrada, e a morte dos primogênitos de Israel. Esse capítulo 12 de amanhã, ele é muito longo, muito longo, e é assim, muitíssimo importante. Vou ver se eu consigo fazer num vídeo só, mas amanhã a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo no capítulo 12, porque a celebração da Páscoa é um marco na nossa vida, porque Cristo é a nossa Páscoa e nós já temos esse entendimento. Como que ela aconteceu, quais as instruções do Senhor para que eles comessem aquela Páscoa que simbolizava, que apontava para a vinda do Messias. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém?